Boa tarde, Odinora, tudo bom? Muita paz para todos. Esperando o pessoal entrar para a gente dar início à nossa conversação. É isso? Da noite de hoje. Ok, obrigado. Esperar um pouco para que o pessoal entre para a gente dar início à nossa conversação sobre reencarnação, justiça divina. É esse tema que a gente vai ver hoje à tarde, tá certo? Um tema muito, muito importante. Como sempre, né? A doutrina espírita, os temas são ótimos, né? São temas que só relevantes para a nossa vida, né? Isso no qual estamos vivendo num mundo muito conturbado. Deixa eu ver o áudio. Deixa eu ver aqui o áudio, viu? Agora tá bom o áudio. Aumentou. Agora aumentou o áudio. Está ok o áudio direitinho. Pronto, vamos dar início a mais um trabalho na tarde de hoje. Não é isso? Temos 4 pessoas já. Não é isso? A Lenora. Não é isso? Tá ok, pronto. Ótimo. Tá um pouco baixo mesmo, viu? Aldenora. Deixa eu ver mais quem chegou. Ana Alice. Boa tarde. Deixa eu ver mais. Estão chegando, pessoal, né? Devagarzinho o pessoal estão chegando. Deixa eu ver. Pronto. Devagarzinho o pessoal vão chegando. Muita paz para todos. Que Jesus abençoe a todos nós. De força em nossa vida, não é isso? Em mais uma etapa da vida que nós estamos vivendo, não é isso? Nesse mundo tão conturbado perante essa pandemia, mas tudo passa na vida, né? Isso tudo passa. São lições nossas, são questões de vidas passadas, e estamos recebendo agora como justiça divina, não é isso? Bem, o tema na tarde de hoje é sobre reencarnação, não é isso? A justiça da reencarnação, não é isso? Sobre reencarnação. Mas antes da gente entrar no tema, vamos fazer a prece de início do nosso trabalho, pedir a Deus, a Jesus, força, paz e equilíbrio, não é isso? Para todos nós, que precisamos muito, e muito mesmo, tá certo? Desde já, vamos iniciar o nosso trabalho com a prece de início, não é isso? Roguemos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui a te rogar. Pedir a ti, mestre amigo, mentor de todas as horas, dai força a cada um de nós, nos orienta. Cada vez mais, demos força para que essa reunião da tarde de hoje seja proveitosa para cada um de nós. Que possamos doravante, firme e forte, em nossa caminhada evolutiva, e pedindo a permissão para Djalma Montenegro de Faria e todos os seus prepostos, dê como início mais uma reunião na tarde de hoje. Muita paz. Bom, fizemos a prece de início do nosso trabalho. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, certo? Sobre reencarnação. Mas vamos lembrar de uma coisa. Antes de a gente entrar num tema específico sobre reencarnação, vamos falar de 2 acontecimentos importantes, um breve, para a gente entrar no assunto, do mês de outubro, gente. Ambos acontecem no dia 9 de outubro. O primeiro foi o Auto de Fé em Barcelona, que ocorreu no ano de 1861, em Barcelona, uma cidade da Espanha. Não é isso? Lá, não é isso? Lá existia uma livraria onde o dono se chamava Maurice Lactré, que era compatriota de Allan Kardec, ele era francês. E ele solicitou a Allan Kardec, não é isso?
as obras espíritas para ele vender em sua livraria, com todos os direitos autorais, certo? Assim foi, né? O pedido foi aceito. Mas chegando ao final, em Barcelona, ele foi apreendido por ordem do bispo de Barcelona, um tal de Antônio Palau, né? Temes, né? Esse bispo alegando que essas obras iam de encontro à fé católica apostólica romana, resolveu apreender as obras espíritas, né? Isso, nosso irmão Allan Kardec. Além disso aí, julgou as obras espíritas como se fosse um tribunal de Santo Ofício, porque, infelizmente, naquela época da Espanha ainda tinha resquício no tribunal de Santo Ofício, não é isso? Porque na Espanha, não é isso? Era um país ainda que suas leis não tinham mudado, não se tinha modernizado, como na França, certo? Ainda prevalecia resquício da Santa Inquisição. E esse bispo achou por meio julgou as obras, né, isso? E as obras foram queimadas em praça pública, né, isso? No chamado Alto de Fé em Barcelona, na esplanada de Barcelona, às 10h30 da manhã. Né, isso foi queimado, foi julgado e seguiu todos os parâmetros da Inquisição. Foi lida a ata, né, isso tudo direitinho, dizendo por que ia se queimar o livro, né, isso. Vários livros foram queimados. Entre eles, a Revista Espírita, né, isso, a revista Espiritualista, o Livro dos Médios, o que é o Espiritismo, Fragmento de Sonata, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, História de Joana d'Arc e a Realidade dos Espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Gondibret. Pronto, foram essas obras que foram queimadas. Pronto. Aí é o chamado, mas sendo que nessa fogueira da Inquisição, muito pelo contrário, fez com que as obras ficassem muito mais conhecidas, muito mais divulgadas. Não é isso? A partir do Alto de Fé em Barcelona. Né? E também, gente, no dia 9, né, de outubro de 1900, reencarnava o nosso irmão Djalma Montenegro de Farias, no ano de 1900, na cidade do Recife, Pernambuco. Djalma Montenegro de Farias, um grande espírita, um grande colaborador da divulgação do espiritismo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Foi o nosso irmão Djalma Montenegro de Farias. Realizou grandes conferências, não só em Pernambuco, como em todo o Brasil. Era um palestrante renomado, uma pessoa muito íntegra, colaborou muito no Reformador, livro da Federação Espírita Brasileira, isso. Colaborou em alguns jornais, como Diário da Noite, certo? Com seus artigos, é isso. Além disso, ele também foi presidente do Instituto Espírita João Evangelista, aqui em Recife, não é isso? Ele fundou a Comissão Estadual de Espiritismo em 23 de outubro de 1947, certo? Portanto, ontem a CE comemorou mais um aniversário, certo? Enfim, foi presidente da Federação Espírita, também pernambucana. E em 1943, não é isso? Ele editou ensaios sobre a reencarnação, certo? Por sinal, esse livro foi relançado pelo Grupo Espírita Djalma de Farias, em Recife, Pernambuco. Um grande colaborador. Enfim, Pernambuco tem duas ruas com o nome do nosso mentor. Uma em Recife e a outra em Moreno, que é onde fica o Centro Espírita 9 de outubro, certo? Bom, um grande colaborador de Djalma Montenegro de Farias foi, certeza, certo? Divulgador da doutrina espírita, né? Isso, um grande irmão, certo? Que está no outro lado, trabalhando ao nosso favor, tá? Bom, antes de a gente entrar no assunto, que obra a gente vai trabalhar hoje? O Evangelho segundo o Espiritismo, Missionário da Luz, nosso irmão André Luiz, o Livro dos Médios, nosso irmão Kardec,
o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, certo? E Grandes Espíritas do Brasil, onde está aqui a biografia do nosso irmão Djalma Montenegro de Farias. É essas obras que nós iremos trabalhar na tarde de hoje, não é isso? Que sobre reencarnação, a obra espírita é vasta. Tem muitos livros espíritas falando sobre reencarnação. Mas pelo menos me prendi a esse que eu tenho aqui em casa, certo? Que a gente vai tentar trabalhar, certo? Sobre a reencarnação. Primeiro, fundamento da reencarnação. Existem 3 grandes fundamentos. Primeiro, o lógico. Segundo, justiça divina. Terceiro, processo evolutivo. A reencarnação segue esses 3 parâmetros. A lógica, que é um processo de reencarnação, que a reencarnação não é por acaso, não é assim. Existe todo um processo, todo o trabalho que é feito no plano espiritual, a justiça divina e a outra, a lei da evolução, obedecendo esses 3 fundamentos. Assim é a reencarnação. Mas a reencarnação se fundamenta em qual propósito? Vamos buscar o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, pergunta 171, diz o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Aos espíritos, sabiamente responde: na justiça divina e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não depende o melhorar-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Veja, aí está a justiça divina quando o tema é centralizado nisso aí. Porque, na realidade, os espíritos dão a resposta, não é isso? Dizendo que a reencarnação é uma justiça divina. Ora, nós somos pais, somos imperfeitos. Quantas chances damos ao nosso filho? E avalie o Pai que está no céu. Como fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Em São Marcos, capítulo 7, versículo 7, né? Quando, né, lá diz o seguinte: pedis e obterei, baterás a porta e ela se abrirá. Todos aqueles que batem a porta, com certeza se abrirá. Por acaso, vós que sois pais e sois imperfeitos, vós vai dar uma pedra ao filho que pede pão? De jeito nenhum. Ou dá uma serpente ao filho que pede peixe? Olha, vós que sois imperfeitos, sabe dar o bom para o filho de vocês. Avalie a bondade do vosso Pai que está no céu. Veja aí. Isso é a justiça divina, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículo 7, que é esses livros que a gente vai estamos trabalhando hoje. Lá também, no fundamento, na fundamentação da reencarnação, em São João, capítulo 3, versículo 1 a 12, o que é que diz nesse capítulo? Falando sobre a reencarnação. A gente está pegando o Evangelho, não é isso? Segundo o Espiritismo. Jesus respondeu a seguinte forma: diz-me ao seu discípulo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é isso?
Então disse-lhe Nicodemos: como eu, um homem que nasci, sendo já velho, porventura posso tornar-se a entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus respondeu para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como credes no que vou falar, no que está no céu? Quer dizer, Nicodemos, um doutor da lei, um estudioso da lei, de italiano, né, da lei mosaica, né, isso, da Torá, não entendeu aquele princípio que Jesus falou, da reencarnação. Por quê? O que foi que Jesus quer dizer? Para ver o reino do céu, é necessário que a gente volte diversas vezes. Por quê? A cada reencarnação nossa, a gente vai nos melhorar. O melhoramento é nosso. Mas, infelizmente, nós que somos muito imperfeitos, certo? Às vezes, as nossas reencarnações nós não aproveitamos. E a gente sabe nós que a Terra já está passando por um processo de regeneração. Por isso que é importante a gente aproveitar essas reencarnações. Claro que não somos perfeitos. Estamos a caminho da perfeição. E o caminho da perfeição não é fácil. Lhe digo que não é fácil. Tropeço há. Agora o caso é que a gente não pode ficar no tropeço. A gente tem que adiantar. A questão é essa. Mas qual a finalidade da reencarnação? Está lá no livro dos Espíritos. Na obra que eu mostrei para vocês hoje. Pergunta 132. A questão 132. Que Allan Kardec pergunta aos espíritos da seguinte forma: qual o objetivo da reencarnação? Ele pergunta pelo objetivo da reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? É isso? Aos espíritos vai responder da seguinte forma: Deus impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Veja que maravilha. Deus impõe a reencarnação para que cheguemos à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, é missão. Mas para alcançar essa perfeição, é isso, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida terrestre, as modificações. Não é isso? Porque aqui na Terra é dinâmica. As coisas estão tão dinâmicas que hoje, olha, a lei é hoje uma coisa, amanhã já não é mais. Tudo está correndo muito rápido. A informação está chegando em nossas portas muito rápido. Tudo está correndo, está muito corrida a vida hoje. Hoje a gente faz um curso, amanhã já não é mais aquilo, é diferente. É isso? E assim, sucessivamente. É isso? Mas afirma o seguinte: a expiação visa o quê? Visa outra e afim a reencarnação. É isso? Tenha os espíritos, é isso? Nesse processo, tem que passar por condições de suportar por parte, não é isso? E cada vez mais as suas provas, as suas expiações, não é isso? E assim, o espírito ele vai se evoluindo. Por isso, Allan Kardec, não é isso? Ele diz o seguinte: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Veja o sábio leonês Allan Kardec que diz sobre o processo da reencarnação. Mas como irem buscar as provas da reencarnação? Está na Bíblia. Está no livro de São Mateus. E em muitas partes da Bíblia. Mateus 17, capítulo 17, de 9 a 13. O que é que diz o livro de Mateus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, de 9 a 13? Diz o seguinte:
Descendo Jesus do monte, Jesus ordenou, dizendo-lhe o seguinte ao seu discípulo: digo-vos em verdade, ninguém conteis a visão que tiveste, que o Filho do Homem será ressuscitado dos mortos. E os discípulos interrogaram, dizendo: por que diz então os escribas que é necessário que Elias venha? Veja, Elias, que foi um velho profeta, isso, antes de Cristo. Esse profeta Elias, isso, vai ter feito físico extraordinário, certo? Esse profeta, certo? Que chegou entre os hebreus, né? Os discípulos foram perguntar a Jesus: por que os escribas dizem que é necessário vir Elias? Aí Jesus dá-lhe a resposta, dizendo o seguinte: em verdade eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim também farão com o Filho do Homem, já prevendo a sua crucificação. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que era a reencarnação de Elias. Veja, uma prova concreta, clara, que está no Evangelho, não é isso? As questões da reencarnação, gente, está no Evangelho, gente. Que mais adiante depois eu vou falar sobre isso aí, porque as igrejas não aceitam mais essa questão da reencarnação. Eu vou contar isso aí direitinho no final, certo? Também, no livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos, tem um subtítulo que fala Prova da Reencarnação. E tem um subtítulo que diz o seguinte: Ideias inatas. Mas o que é ideias inatas? Na questão 218 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu das existências anteriores? Isso é a pergunta que os espíritos, que Allan Kardec fala aos espíritos. Ele encarnado, o espírito encarnado, ele tem percepção vaga de alguma coisa de vida passada? Aos espíritos responde o seguinte: guarda a vaga lembrança, que ele dá o que se chama de ideias inatas. Ideias inatas são algumas lembranças que nós temos de vidas passadas que nós não compreendemos. Até pela nossa aptidão. Tem gente que tem aptidão para... Tem gente que não sabe nem ler e escrever, mas tem uma aptidão tão boa para matemática que é incrível. Eu fico assim olhando a aptidão da pessoa. São as ideias inatas. Ele foi culto ano passado, teve muito conhecimento da matemática. Hoje, vem com esse conhecimento, vamos assim dizer, limitado. Por diversas razões. O processo de reencarnação dele foi esse. As ideias inatas são ideias que a gente tem. Tem alguma coisa muito vaga. Os espíritos chamam de ideias inatas. Os espíritos superiores dão o nome de ideias inatas. Tá certo? Outra questão. Tipos de reencarnação. Bem, os espíritos traz isso aí, em diversas obras espíritas, certo? Primeiro, o espírito sai da mão do Criador simples e ignorante, seguindo uma trajetória evolutiva. Veja como Deus é, sábio, inteligente e justo. Dá ao espírito livre-arbítrio. Ele segue o seu próprio curso, que faz o nosso curso da vida, somos nós. Quando eu estou com pensamento positivo, quando eu estou fazendo bem, eu estou sendo muito bem assistido pela espiritualidade. E não importa a religião. Quando eu caio na questão dos vícios, é isso? Caio, é isso? Em pensamentos muito negativos, é isso? E etc, etc. Isso eu vou atrair para mim companhia que também tem a mesma afinidade. Não é verdade? Aí que os espíritos dizem o seguinte: a reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente em contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários para o seu progresso. Claro que no mundo espiritual você progride. Claro, claro. Mas a prova maior
é a terra, porque a escola é a terra. Na carne, o seu espírito vai ficar presinho na carne, certo? Vai sentir todas as vicissitudes aqui na terra. Aí vai ver se vai se inclinar para o bem ou para o mal. Porque a escola maior é aqui. Com certeza. Existem 3 tipos de reencarnação. Como os espíritos muito bem nos afirmam. 3 tipos, certo? Os espíritos superiores. Muito bem fala André Luiz. Fala sobre isso aí. Os livros de André Luiz é muito explicativo sobre a questão de reencarnação e a vida após a morte. Não é isso? Primeiro, a reencarnação por expiação. O que significa expiação? Redimir, resgatar, purificar-se de crimes, de pecados, como fala, e outras faltas, certo? Primeiro, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes das nossas faltas anteriores, seja na vida atual, seja na vida espiritual, não é isso? Na erraticidade, claro, ou ainda de outras existências. Porque somos espíritos muito debitados, gente. Infelizmente, somos espíritos muito debitados, somos espíritos muito apegados aos bens materiais, né? Somos espíritos que, na realidade, estão a caminho da evolução, né? Mas que deixam muito nos influenciar pelas coisas materiais. A reencarnação por prova. Como é a reencarnação por prova? É o seguinte. A reencarnação de prova, a cada nova existência é uma prova para o espírito. São frequentemente provas escolhidas pelo espírito para sua purificação, para o seu adiantamento, para a sua expiação. Serve como prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Nesse momento, o que vai se perceber? Esse esforço próprio do espírito, das lutas pelo sacrifício, pelo seu burilamento, desenvolvimento da inteligência e a sua iluminação espiritual. São as provas que vêm. Pais que recebem filhos problemáticos. Ou vice-versa. São provas. Porque o lar, como fala o sociólogo Augusto Conte, é a primeira célula básica da sociedade. É o nosso lar. Lá onde está realmente, certo, todo o nosso ensinamento. A prova, gente, é a luta que ensina ao discípulo rebelde, certo, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Isso é que diz os espíritos. É as nossas provas. Não é isso? E a reencarnação por missão, gente? Bem, a reencarnação por missão existe 2 formas, que a gente vai ver aqui. A primeira, a tarefa a primeira é o seguinte: missão de ser pai, de ser filho, de político, de médico, etc. É uma missão, gente. O que é que André Luiz fala no livro Os Mensageiros? Outra obra de André Luiz. Pais que na espiritualidade estão passando por um processo de reeducação porque não souberam educar os seus filhos. Faltou a nossa grande missão de ser pai e de ser mãe. É uma grande missão, viu, gente? Quando a gente fala em missão, a gente pensa em coisas grandiosas, né? Isso e aquilo. Mas de ser pai e ser mãe é uma grande missão, minha gente. E não é brincadeira, porque é confiado para nós um espírito. Nós vamos ser protetor deles. Claro que a gente não tem a posse do filho. De jeito nenhum. Mas a gente tem o dever sagrado de educá-lo. De ajudá-lo. Nas horas precisas, certo? É como diz o velho ditado, né? Os pais sempre, para os pais, filho é filho. O que é do pai é do filho. Mas tem um velho ditado que diz o seguinte: nem tudo que é do filho é do pai. Certo? Veja essa grande missão. Na espiritualidade da Tarcísio, de pais
que não souberam educar os seus filhos. Na espiritualidade está assim de políticos que não souberam usar a sua função pública para o bem da sociedade. Está na espiritualidade médicos. Está na espiritualidade líderes religiosos que usou a sua religião para fazer comércio. Comércio. O que está assim nas zonas umbralinas tem muito. São missões, gente. Não é isso? Que a gente tem que assumir de corpo e alma. Filho é filho, seja a condição que ele estiver, mas é seu filho, é o nosso filho. Não é isso? A gente cria o nosso filho, não é isso? Se o nosso filho, por acaso, enveredar por caminho errado, a culpa não é nossa, não. Porque a gente tem consciência de que fez tudo para a educação dos nossos filhos. Mas por ele entrar em caminhos errados, também a gente não vai abandonar. É o nosso filho. Até porque o Deus, o nosso Pai Celestial, não abandona ninguém. E olha que somos rebeldes, viu? Somos rebeldes até demais, certo? E muito mesmo. Veja, o que é que diz no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5, item 9. Já o Evangelho. Um espírito querendo avançar, mas solicita uma missão. Uma tarefa pela qual será tanto mais recompensada de sair vitorioso. Com isso vem o esquecimento do passado, a oportunidade bendita que a providência nos traz, para possamos seguir livres rumo à perfeição, sem consciência de culpa, que só nos prejudicará, sem soberba que nos levaria ao fracasso. A soberba. Não devemos levar a soberba, certo? Outros espíritos com outras missões, como Chico Xavier, minha gente. Ele é um símbolo, né? Cumpriu sua missão. O Divaldo Pereira Franco, que tem aquele grande projeto que ajuda tanta gente, e tantos outros anonimatos aí, gente. Tantas pessoas no anonimato que deixam de viver a sua vida para viver a vida dos outros. Né? Veja que missão. Não é isso? Missão é isso. Outra forma, as escolhas da reencarnação. Que é que esse espírito nos afirma? Existem dois tipos. A inconsciente e a consciente. As escolhas da reencarnação. Vamos explicar isso agora. Veja. A escolha da reencarnação inconsciente. Mais uma vez, André Luiz. É isso? Essa inconsciente é obrigatória. O espírito tem escolha? Não tem escolha. É aquela que o espírito, sem prévia concordância dele e até sem seu conhecimento, é uma reencarnação compulsória. Quem decide por ele são os mentores. Da reencarnação ele, pronto, compulsória. E hoje até essa compulsória está diminuindo, viu, gente? Porque os laços de reencarnação agora estão diminuindo. Porque as famílias hoje estão em pequeno número, não é isso? Estão em processo de seleção. Você sabe muito bem disso aí. Os Espíritos Superiores já vêm avisando. Os tempos são chegados, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a reencarnação consciente é aquela que é feita através de uma avaliação junto com os guias de luz, com os mentores espirituais. Você e ele que vai traçar a reencarnação. É isso? E nesse traçado da reencarnação, os espíritos, os mentores, estuda seus débitos, nossos débitos e méritos. Porque ninguém é imperfeito totalmente, e ninguém é imperfeito totalmente, e ninguém é perfeito totalmente. Né? Tem os seus lados bons também. Eles vão estudar, faz um programa seguindo esses principais acontecimentos da próxima reencarnação. Ele faz tudo direitinho, programado aqui, programa, faz o ajuste daquele programa no livro Nosso Lar, onde eles falam sobre isso aí, sobre os lugares onde faz reencarnação, que é a programação. Faz toda a programação direitinho, não é isso? Mostra ao candidato a reencarnar-se todos o percurso, todos os percalços da vida, onde
de um caminho a outro haverá dificuldade, vai traçar tudo isso aí, vai mostrar ao candidato onde estão os perigos, os atalhos que ele deve fazer, tudo direitinho, tudo. E ainda vai dar assistência espiritual a ele. Pronto, é preparado e ele reencarna. Mas sabe que tem o esquecimento do passado, a gente se esquece. Se esquece. E vamos seguir a nossa trajetória. Mas tudo é preparado. Nenhuma reencarnação é feita para destruir o espírito, não. Muito pelo contrário, é feita para poder você, através das suas provas, né, através das vicissitudes da vida, certo? Você enfrentar. Até porque você enfrentando, você cresce espiritualmente e intelectualmente. Como fala André Luiz, né? No mecanismos da reencarnação. Existe na espiritualidade equipe que cuida do processo reencarnatório. Ele vai cuidar todo o seu processo reencarnatório, certo? Fazer o levantamento, toda a sua ficha. E às vezes leva anos para preparar isso aí, gente. Anos e anos, não é fácil não. É um trabalhão. Eles trabalham de lá e a gente trabalha aqui a espiritualidade. Eles fazendo trabalho lá, a gente aqui desmanchando. Não é isso? Infelizmente. Justiça da reencarnação, gente. Será que a reencarnação não é uma justiça? Será que a reencarnação é uma punição? E o que é a reencarnação? Claro, é uma justiça divina. Não é isso? É como disse lá no Evangelho. Não sairá daqui sem pagar o último centavo. A verdade é essa, certo? Gente, a reencarnação, como justiça divina, ela se baseia nos princípios da misericórdia de Deus. A reencarnação se dá por meio dos resgates dos nossos erros, através de nossas provas. Nós somos seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos as leis, não é isso? E são forçados a sofrer as consequências. O que é que diz nosso irmão Allan Kardec? A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. É isso? Muito bem afirma nosso irmão Allan Kardec. Limites da reencarnação. Está lá no livro dos espíritos. Aí tem limite de reencarnar, gente. Como é que é isso aí? É 70 vezes 7 vezes, que também não tem limite, certo? A reencarnação não tem limite traçado, pois a materialidade do espírito diminui à medida que se purifica. Mesmo para os puros, afirma os espíritos, há trabalho a realizar, pois pode vir em missões para ajudar os outros a progredirem. Allan Kardec, capítulo 4, da página 66 e 67. Veja, por acaso, seres mais evoluídos de outros orbes não podem reencarnar aqui na Terra? Pode. Pode reencarnar para ajudar na evolução do planeta Terra, porque existe uma solidariedade entre os mundos. Pode sim, como nós podemos reencarnar em outro mundo. E como nós, né, alguns vão reencarnar em mundo mais inferior, que temos processo disso aí, certo? Aí, veja bem, gente, até aqui a gente falou desse processo de reencarnação. André Luiz, nesse livrinho aqui, Missionário da Luz, olha aqui, ele aqui. Ele fala do caso da reencarnação de Sigismundo. Veja o processo e o trabalho que a espiritualidade teve para Sigismundo se reencarnar. Todo um processo. É todo um projeto, gente. Não se faz projeto para isso, aquilo aqui na Terra. Vamos fazer um projeto. Um projeto para isso. Um projeto social. Um projeto de lei. Né? Um projeto, né? E na espiritualidade, se faz projeto para reencarnar. Veja, o que é que fala André Luiz no livro Missionário da Luz? Ele diz que na outra reencarnação de Adelina e Raquel, é isso? Eles viveram assim um romance, não é isso? Sigismundo,
por ciúme, assassinou Adelino, certo? E Raquel, né, ela ficou desamparada na vida e foi parar em um prostíbulo. A questão foi essa. Ambos, todos eles desencarnaram, claro, em época diferente. Não é isso? Adelino desencarnou, o cara que morreu devido à ação de Sigismundo. Claro, desencarnou de forma muito imprecisa. E levou para o túmulo todo o ódio que se sentia de Sigismundo. Raquel desencarnou em uma situação difícil, vivia um prostíbulo. E Sigismundo também, com senso de culpa, no outro lado da vida. Não é isso? E assim sucessivamente, as vibrações de negatividade. No plano espiritual, o que aconteceu? Ambos foram resgatados, claro, em épocas diferentes. Não é isso? Passaram por um processo de reequilíbrio, não é isso? Todo aquele processo de normatização, porque ele estava em outra faixa vibratória diferente, para fazer o reajuste, certo? Porém, o que aconteceu? Para que ele se reajustasse, não é isso? Que houve um desequilíbrio muito grande entre os três, precisava haver um reajuste, até porque é para que as energias dele voltassem a se reequilibrar, né? Nesse processo, o que aconteceu? A espiritualidade superior projetou um plano para houvesse a reencarnação dos três na espiritualidade já. Foi projetado. Primeiro reencarnou Adelino e Raquel. Voltaram a ser um casal, certo? Construído família, certo? Mas Adelino, às vezes, ele tinha alguns pesadelos. Mas esse pesadelo nada mais é do que a aproximação Sigismundo, que a espiritualidade já estava envolvendo, porque Sigismundo seria o filho de Adelino. É isso? Houve todo um processo. Esse que André Luiz, junto com seu instrutor Alexandre, foram para a casa de Adelino para fazer mais um processo, né, vibracional. Né, isso? Lá já estava Herculano. Herculano trouxe Sigismundo para que houvesse o processo de reaproximação com o casal, porque Sigismundo está sendo candidato a ser filho de Raquel e Adelino, certo? Nesse processo, o que aconteceu? Os mentores André Luiz, Alexandre e Herculano se aproximaram de Sigismundo, que já estava lá, não é isso? E começou a fazer todo o processo, toda a preparação fluídica para que o casal se ajustasse com seu novo filho, que seria Sigismundo. Ele já tinha um filho primogênito, que era João, um filho pequeno, certo? Novamente, os três mentores já estavam na casa, se aproximaram dos dois. O casal, junto com o filho, estava fazendo sua janta. E lá começou o processo, aquele velho processo de ambientar todo o ambiente, não é isso? Para o processo de reencarnação. Antes de dormir, o menino pequeno, João, a criança, disse: pai, mãe, eu queria fazer o Pai Nosso para dormir. Oração dominical. Vai o pai e a mãe, junto com o filho, vão orar o Pai Nosso. Foi um banho de luz. Só uma criança mesmo. Porque aí a espiritualidade aproveitou aquele momento da criança, fazendo a oração, e começou toda aquela movimentação para o processo de reencarnação de Sigismundo, tá certo? Começou o processo de preparação, de aproximação Sigismundo com Adelino. No sono, que a gente sabe que o sono, a gente pode sair para visitar a distância espiritual ou para receber a instrução dos espíritos. Raquel e Adelino abandonaram seu corpo físico. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, que estava lá. Enquanto Adelino fica vagando no quarto. Fica espantado, porque ele está vendo a figura de Sigismundo. Ele fica espantado, seu assassino. E a espiritualidade está ali, envolvendo ambos, principalmente Adelino e Sigismundo, com toda a preparação fluídica, para que esse processo, né, da reencarnação tivesse sucesso. Adelino apavora-se
ao ver com clareza Sigismundo. Alexandre vai e interfere, lançando raios magnéticos tranquilizantes sobre Adelino. Conversando com Adelino, os mentores conseguem convencer Adelino para que recebesse que Adelino estava lá para pedir perdão a ele, né? Para receber ele como filho, certo? E terminou convencendo Adelino. Comovido com a explicação de Alexandre, né, isso, Adelino aceita o pedido, certo, de perdão de Sigismundo, o seu algoz, claro, de vidas passadas, né, isso, e passando aquela nuvem de óleo, né, isso, o clima começa o quê? A cada vez mais ficar fraterno. E aí começam a condição necessária que os espíritos superiores aproveitam para o processo de reencarnação de Alexandre. André Luiz e Alexandre chegam aqui à casa da Adelina nas vésperas do espírito Sigismundo se reencarnar, certo? Mais uma vez Herculano está lá, na companhia de alguns construtores, viu, gente? Estava 3 mentores, André Luiz, junto com seu mentor Alexandre e Herculano. E estava quem? Os construtores para o quê? Para a realização da formação fetal de Sigismundo, para o processo de reencarnação, certo? Estava lá, onde foi consultado os mapas cromossômicos planejados de Adelino para receber, certo, Sigismundo como filho. Os espíritos construtores, o que é que faz? Inicia todo o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, o que é que acontece? À medida que a forma perispiritual é reduzida, ele vai perdendo a sua lucidez. E parecia cada vez mais perder a sua lucidez. Aí foi concretizada o processo de reencarnação. Mas os espíritos ainda, né, isso, após a união genética, né, isso, de Adelino e Raquel, o que foi que fizeram? Alexandre analisa a corrida, né, isso, dos espermatozoides em direção ao óvulo. Após verificar o que? A disposição cromossômica dos milhões de espermatozoides. Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele que está mais apto para a organização do corpo planejado de Sigismundo. Aí concretiza todo o processo de reencarnação de Sigismundo. A genética é que determinada pelo elemento espiritual. O espírito reencarnante atrai para o óvulo que vai ser fecundado exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização da reencarnação. Veja, é todo um processo, gente. Não é fácil o processo de reencarnação, não. É difícil, é trabalhoso, é demorado. Existe todo um processo para que a gente chegue aqui na Terra. E a gente, muitas vezes, consegue desprezar tudo isso aí. O que é que diz André Luiz? A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Isso é reencarnação na visão do nosso irmão André Luiz, certo? Ele traz todo esse processo. Veja, a reencarnação, gente, um dos primeiros momentos da igreja romana, não é isso? Não é isso? Se aceitava a reencarnação. Alguns doutores da igreja, a partir do século II, depois de Cristo, ele já dava, certo, a sua definição sobre reencarnação. Por exemplo, um grande doutor da lei do século III foi Rufino de Assis. Ele era um doutor da lei, certo? Um estudioso, um teólogo. Ele dizia o seguinte: esta crença, a crença da reencarnação, era comum entre os primeiros pais da igreja. São Jerônimo, teólogo, né, isso, da igreja romana estudioso, ele afirmava o seguinte: a doutrina das transmigrações era ensinada secretamente a um pequeno número, desde os tempos antigos, certo? Uma verdade tradicional que não devia ser
que devia ser divulgada. Gregório de Nisa diz o seguinte, ele diz que há necessidade natural para a alma de ser curada e purificada se ela não o foi em sua vida terrestre. A cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. Santo Agostinho, em Confissões, diz o seguinte, indaga, não terei eu vivido em outro corpo ou em qualquer outra parte antes de entrar no ventre da minha mãe? Veja, isso os doutores da lei já falavam, mas foi a partir do concílio ecumênico de Constantinopla, em 1553, que nesse concílio foi decidido o seguinte. E interessante que esse concílio, certo, ele foi proclamado pelo imperador Justiniano, junto com sua mulher Teodora. Era o imperador do Império Romano do Oriente, certo? Foi ele que dirigiu isso aí. Chamou os bispos das igrejas católicas, mas mais do Oriente do que do Ocidente, porque já havia. Porque quando houve a divisão do Império Romano, do Ocidente e do Oriente, em 335, é isso? Quando houve essa divisão, e com a fundação de Constantinopla, é isso? No século III, pelo imperador Constantino, houve a divisão do Império. Império Romano do Ocidente, capital Roma. Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que era conhecido como Roma, a Nova Roma. Houve essa divisão do Império, mas também começou a assistir a divisão da cristandade do Ocidente e do Oriente. Que essa divisão foi culminar no ano 10.050, quando houve a grande cisma da Igreja do Oriente com o Ocidente. Aí nesse concílio, achou-se de tirar o termo reencarnação, para botar ressurreição. Reencarnação passou a ser um tema que não se deveria mais usar pela Igreja Católica. Antes de 1553, era usada assim. Depois do ano de 1553, certo? Foi usada. Por quê? Porque, tirando a reencarnação, ficava mais forte a crença em um céu e um inferno. Se você fazer bem, se você seguir a Igreja Católica, vai para o céu. Se você não seguir, vai para o inferno. Não tem terceira opção, não. É o inferno. Entendeu? A lógica foi essa. Como está ainda hoje, certo? Não aceitam. Mas isso, antes a Igreja Romana aceitava sim, certo? Foi no concílio de 553, depois de Cristo, liderado por imperador Justiniano e a imperatriz Teodora, que foi tirado, não é isso? Da fé católica, a questão da reencarnação, certo? Veja, cadê o tempo, gente? Tá chegando, né, gente, o tempo, né? Está encerrando. Bem, vamos agradecer a participação de todos. Eu agradeço até demais. Que Deus abençoe todos nós. Dê força, nos oriente, certo? Ai de nós se não fosse a reencarnação, a justiça divina, certo? Os benefícios que a reencarnação traz para a gente, certo? São muitos. A gente só tem que agradecer e aproveitar essas chances que estão aqui na Terra, porque cada vez mais o processo de reencarnação está diminuindo. Muita paz para todos. Que Jesus abençoe a todos. Dê força, né, a cada um que está assistindo. Agradeço àqueles que estão assistindo. Muita paz, muita luz para todos. Vamos encerrar a nossa reunião com a prece final dos nossos trabalhos, que os tempos já estão chegando, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus, de todas as coisas, mais uma vez estamos aqui encerrando mais uma reunião. Te agradecendo por mais oportunidade que foi dada a cada um de nós. As inspirações que nós recebemos e a assistência amiga daqueles que assistiram a nossa reunião. Sob a égide de Djalma Montenegro de Faria e todo o seu preposto, é que pedimos a permissão para que dê
por encerrado mais a reunião na tarde de hoje. Muita paz, muita luz e muito progresso. Até logo e uma boa tarde. E um bom final de semana. E um bom início de semana para todos nós. Que Jesus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. Louvado seja Jesus. Boa tarde e muita paz.